Seja muito bem-vindo ao culto online da Igreja Vida. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente hoje. Eu quero te convidar a se preparar para um momento incrível que nós vamos viver agora juntos. Nós vamos cantar e nós vamos também ouvir uma palavra que foi especialmente preparada para esse dia. Nós temos a certeza que você não chegou aqui à toa e que Deus tem um grande propósito para a sua vida. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família, com as pessoas que você ama. Basta você pegar esse link e enviar para elas. Siga também a Igreja Vida nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e se prepare para esse momento. Deus abençoe sua vida. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que veja Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. a Ti, Senhor. Me
prostro aos teus pés, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Eu me rendo a ti, Senhor, me prostro aos teus pés, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Que a minha vida seja uma canção de amor para ti, e os meus dias sejam pra te adorar. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Eu me rendo a ti, Senhor, me prostro aos teus pés, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Eu me rendo a ti, Senhor, me prostro aos teus pés, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Que a minha vida seja uma canção de amor para ti, e os meus dias sejam pra te adorar. Assim, que a minha vida seja uma canção de amor para ti, e os meus dias sejam pra te adorar. Assim, não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Não pelo que tens feito, mas pelo que tu és. Amém. Graça e paz, amados. Seja bem-vindo a este culto da Igreja Vida. Boa noite para todos aqueles que estão assistindo, participando junto conosco deste culto de louvor, adoração ao Senhor nosso Deus. E esse é o momento para você poder contribuir com o seu dízimo, também com a sua oferta. Hoje nós estamos lançando, o nosso QR Code, e você está vendo aí na sua tela. Para você poder contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, é muito simples. Você pode baixar o aplicativo do PicPay no seu celular, é muito simples. Aí você cadastra o seu cartão de crédito no seu celular, no aplicativo. E todas as vezes que você vê aparecendo aí o QR Code da Igreja Vida, você pode estar ofertando. É só você está colocando o seu celular, ele vai fazer a leitura do QR Code e você coloca o valor da sua contribuição. Então, durante todo o culto, você está vendo aí o QR Code, é muito fácil para você poder contribuir.
Por que nós resolvemos fazer isso? Nós temos certeza que a obra de Deus não pode parar. E nós contamos com cada um de vocês que apoia essa missão da Igreja Vida. Cada um de você que está assistindo, participando dos cultos, você sabe do nosso trabalho, da seriedade do nosso trabalho, e você sente no seu coração o desejo de contribuir com a missão da Igreja Vida. Então você tem a oportunidade de contribuir fazendo uma transferência bancária para a conta da Igreja Vida, ou você pode também contribuir usando o aplicativo do PicPay. É muito fácil e nós agradecemos a sua contribuição em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 14. Nós vamos ler o texto do versículo 1 até o versículo 6, e eu estou lendo aqui na versão a Nova Almeida atualizada. Se você puder acompanhar junto comigo a leitura dessa palavra, João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero compartilhar nessa noite falando um pouquinho sobre esse texto, mas começar falando um pouquinho do capítulo anterior, capítulo 13. O capítulo 13, Jesus traz uma série de revelações para os seus discípulos. E Jesus ele participa naquela noite, no cenáculo, da última ceia de Páscoa junto com os seus discípulos. E ele começa a falar sobre a sua morte, que estava chegando já próximo, Ele começa a falar sobre que alguém do meio deles iria traí-lo. E ele também fala sobre Pedro, que Pedro ia negar o nome de Jesus. Na verdade, todos os discípulos, depois de ouvirem todas essas revelações de Jesus, com certeza o coração deles estava muito apreensivo. Todos eles talvez ficaram muito preocupados com a série de coisas que Jesus estava dizendo que haveria de acontecer. E nessa reunião muito íntima, uma reunião onde Jesus ele convoca somente os 12 para estar junto com ele, e dos 12, um haveria de traí-lo, que é Judas. Jesus ele traz essa série de revelações, mas ele olha para os seus discípulos com um coração cheio de amor, cheio de carinho, dizendo para eles: olha, mas não se turbe o vosso coração. Em outra tradução fala dessa forma, mas Jesus ele diz aqui nesse texto: não deixe que seu coração fique angustiado por causa das coisas que haveria de acontecer. A preocupação estava instalada no coração dos discípulos, e Jesus começa a ministrar sobre a vida deles, para que houvesse paz sobre o coração deles. E o capítulo 14 é justamente um contraponto do capítulo 13, porque no capítulo 14 é onde Jesus faz a revelação sobre a vinda do Consolador. Jesus fala sobre a paz que ele vai deixar para todos os seus discípulos. E ali quando Jesus ele começa a trazer também a série de revelações de coisas boas que haveriam de acontecer, ele também promete algo para os seus discípulos. Ele diz o seguinte: olha, se vocês creem em Deus, creiam também em mim. Jesus ele sabia muito bem sobre o seu papel, sobre a sua missão, aquilo que ele estava para cumprir, todo o propósito de Deus na vida de Jesus estava se cumprindo naquele instante, naquele momento. E ele fala para eles o seguinte, de que eles deveriam crer e confiar que Jesus estava cumprindo com esse plano já pré-determinado. Era necessário que houvesse confiança da parte dos discípulos.
E por isso Jesus começa a trazer isso para eles, falando: na casa de meu Pai, na casa de Deus há muitas moradas. Quando nós ouvimos esse texto e a leitura desse texto, muitas vezes nós imaginamos, né, que o céu é o lugar cheio de quartos, ou um lugar, casas diferentes, né? Mas na verdade o que Jesus está dizendo sobre a plenitude, a grandiosidade da vida eterna, onde todo aquele que se converter e crê em Jesus Cristo como Filho de Deus terá a oportunidade de morar na eternidade com Deus. Ou seja, há espaço suficiente para todas as pessoas. Há espaço suficiente, não precisa ninguém ficar preocupado. E quando Jesus ele diz sobre isso, ele fala: eu vou vos preparar lugar. Quando Jesus está dizendo isso, a impressão que nós temos é que Jesus ainda está cumprindo algo lá no céu, preparando lugar para nós. Mas a grande verdade é que a preparação é o próprio sacrifício de Jesus Cristo morrendo por cada um de nós. Porque Jesus, ele não está preparando o céu já está pronto para receber os filhos de Deus. Jesus está preparando a cada um de nós. Na verdade, o céu está pronto. Quem não está pronto para habitar lá, somos nós. Então Jesus ele está preparando o lugar, ou ele passa a ideia de que o que ele está realizando, o propósito de Deus, é aquilo que dará acesso para todos os filhos de Deus entrarem na eternidade. Quando Jesus ele fala isso, ele está reafirmando o seu sacrifício e a sua missão, morrendo por cada um de nós. E é interessante que ele diz que quando eu for preparar esse lugar, voltarei e receberei vocês para mim mesmo. Ou seja, Jesus, ele está hoje no céu, sentado no trono, e pronto para receber todos os seus filhos, todos aqueles que partirem em Cristo Jesus, serão recebidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, é interessante que quando Tomé ouve essa explicação, né, ele ouve isso, ele fica muito confuso, como a gente muitas vezes fica também, e ele pensa: como que o Senhor diz que a gente sabe para onde o Senhor vai? A gente não sabe para onde o Senhor vai. E como nós vamos saber qual é o caminho? A resposta de Jesus traz a revelação. Ele olha para os seus discípulos e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero pontuar essas 3 características aqui de Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador da humanidade. Primeiro, quando Jesus diz que Ele é o caminho. Por isso que Ele estava dizendo que Ele estava preparando o lugar, por isso que Ele estava dizendo que a gente conhece o caminho. Porque ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: vocês conhecem o caminho. Eles andaram com Jesus 3 anos. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Eles conheciam Jesus. Eles viram os milagres, os sinais. Eles viram a pregação das boas novas. Eles viram a revelação da missão de Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Então eles conheciam sim o caminho. Por isso que Jesus afirma para eles: vocês conhecem o caminho. Tomé não estava entendendo, e talvez os outros discípulos também não estavam entendendo, mas Jesus disse: vocês conhecem o caminho, sabe por quê? Porque o caminho sou eu. Isso significa, amados, que não existe nenhum tipo de deidade nesse mundo, né? Nenhum outro Deus que pode ser o caminho. Não existe outra religião, não existe outra maneira de você alcançar a eternidade se não for através de Jesus Cristo. É interessante isso de que Jesus ele se põe como o único caminho. É um único caminho, não tem outro caminho. Então Jesus é o próprio caminho. Ninguém consegue chegar à eternidade se não passar através de Jesus. Ninguém consegue viver uma vida que agrade a Deus se não caminhar por esse caminho. Ninguém consegue ter acesso à eternidade se não passar por este caminho. Jesus é o único caminho.
Então isso é tão importante para nós, porque a Bíblia fala que quando Jesus morre, o véu é rasgado de alto a baixo, o acesso é revelado para nós. Por quê? Porque Jesus morreu e pagou o preço dos nossos pecados. Como é tremendo isso, amados. Nós sabemos que nós temos um caminho ainda para percorrer, mas nesse caminho nós não estamos sozinhos. O próprio caminho que nós seguimos é o próprio Senhor Jesus Cristo. O caminho que nós estamos trilhando é um caminho que vai nos levar para a salvação eterna. O caminho que nós estamos vivendo é o caminho que vai nos levar para morar eternamente na presença de Deus. Isso é real para nós. Nós olhamos para o mundo, nós vemos as pessoas perdidas, nós vemos as pessoas sem saber para onde ir. Isso traz angústia, isso traz sofrimento, isso traz preocupação. E por isso que Jesus diz para os seus discípulos: olha, vocês não precisam ficar angustiados, vocês não precisam ficar perturbados, vocês não precisam ficar preocupados, porque Jesus está no controle de toda e qualquer situação. O plano de Deus continua funcionando, o plano de Deus está correndo e está dando certo, viu? Creia nisso. Segunda coisa impressionante que nós ouvimos aqui é que Jesus diz: eu sou a verdade. É muito interessante essa frase, porque a verdade, ela não pode haver mais de uma, né? Hoje as pessoas dizem que a verdade é relativa, né? Que cada pessoa conhece a sua própria verdade, e cada pessoa imagina a sua própria verdade, mas verdade é algo que é incontestável, é algo que é absoluto. A verdade não é algo que nós imaginamos ou que nós idealizamos. Não existe mais de uma verdade. Se Jesus não fosse a verdade, se Jesus não for a verdade, então nós estaríamos seguindo algo que é falso. Não existe vários tipos de Jesus, não existe vários tipos de palavra de Deus, existe uma palavra de Deus, existe apenas um Jesus Cristo. E esse Jesus é absoluto, ele é fiel, esse Jesus ele é incontestável. Ninguém pode escolher a verdade que você quer seguir, porque a verdade que você segue, se ela não é a verdade, lógico que ela vai te levar para um lugar falso. Então nós cremos sim, de que existe apenas uma verdade e ela é incontestável. Jesus diz: eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, Jesus é a verdade. Então essa verdade plena de Deus para nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se Ele é a verdade, nós podemos trilhar sem medo de errar pelo caminho correto que é Jesus Cristo. Não existe sombra de dúvida no nosso coração. Por quê? Porque Jesus Cristo se revela como Senhor e Salvador da humanidade. Agora eu posso dizer algo para você. As pessoas estão aí angustiadas, as pessoas estão perdidas, e muitos discípulos de Jesus, muitos crentes neste momento estão ansiosos, muitos crentes nesse momento estão permitindo talvez que a sua força espiritual, a sua maneira de lidar com o Evangelho, que ela possa ficar morna, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Eu quero chamar a tua atenção de que nós não servimos a um Deus falso, pelo contrário, nós servimos a verdade eterna de Deus, que é Jesus Cristo. Creia, Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Creia, Jesus Cristo está no controle da sua vida. Creia, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Creia, Jesus é o teu Salvador. Siga Ele, ande com Ele, entregue a tua vida a Ele, ouça a palavra dEle, obedeça a palavra dEle, viva para Ele, glorifique o nome dEle, porque não existe outra verdade. E em terceiro lugar, Jesus diz: eu sou a vida. Amados, que coisa mais tremenda, nós entendemos que toda vida é criação de Deus. Se você olhar, a própria natureza está viva. Se você olhar, os animais têm vida.
Se você olhar, os seres humanos vivem, e uma das coisas que as pessoas temem muito é a morte. Quantas pessoas estão morrendo nos dias de hoje, não só por causa de um vírus, mas tantas situações de morte estão ao nosso redor. Quantas armadilhas que nós enfrentamos no dia a dia, seja através da violência, seja através de um acidente, seja através de uma enfermidade. Tantas pessoas morrem todos os dias, muitas pessoas nascem também. A população mundial está crescendo cada vez mais, isso significa que tem nascido mais gente do que morrido gente. Mas a morte é algo que o ser humano teme, por quê? Porque o ser humano acha que morrer é o final da vida. As pessoas pensam que a morte é quando tudo se acaba. Muita gente acredita que quando ele morre não existe nada mais além disso. Muitas pessoas ficam desesperadas e lutam para continuar vivendo, porque eles têm medo de enfrentar a morte. Mas quando Jesus está dizendo que Ele é a vida, Ele não está apenas afirmando que Ele é essa vida, que é essa graça de Deus dada a toda a natureza, toda a criação de Deus. Jesus está dizendo que Ele é a vida completa da parte de Deus para nós. Jesus, Ele diz que quando Ele chega para os seus discípulos, Ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Jesus, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Ele afirma que a vida, ela não se encerra com a morte física. Jesus, Ele não é só a vida física, mas Jesus é a própria vida eterna. Ele está deixando muito claro para a gente que nós não precisamos ficar preocupados. Nós não precisamos temer a morte, nós não precisamos temer o final desse ciclo de vida, de existência nessa terra. Sabe por quê? Porque a nossa vida é vida eterna. A nossa vida é uma vida completa, é uma vida abundante. E por isso que Paulo diz que morrer é lucro, mas o viver é Cristo. E nós entendemos de que Jesus sendo a vida, Jesus sendo a revelação de Deus, Ele não veio para julgar o mundo, Ele não veio para destruir o mundo, Ele não veio para condenar as pessoas, mas pelo contrário, Ele veio para dar um presente para a humanidade. Ele veio para dizer para a humanidade: vocês podem viver eternamente. Vocês podem viver a vida eterna na presença de Deus. A única coisa que nós precisamos para que isso se torne sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência, uma realidade, é entender o que Jesus diz no final desse texto, dizendo para os seus discípulos. Ele diz para Tomé e para os outros discípulos: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Só que ninguém vai ao Pai, ninguém chega até a vida eterna para permanecer eternamente na presença de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Jesus é a verdade revelada e Jesus é a vida eterna. Para todos aqueles que creem no seu nome, para todos aqueles que confiam na sua palavra, para todos aqueles que vivem para glorificar o Evangelho de Jesus Cristo e o nome do Senhor. Nós, como igreja, nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e olhar para nós, para a nossa espiritualidade e refletir sobre isso. Será que nós temos crido em Jesus Cristo? Será que nós temos deixado Jesus cuidar da nossa vida, do nosso coração? Como Ele diz para os seus discípulos: não fiquem angustiados,
não vos perturbe o vosso coração. Será que nós temos deixado a nossa fé de verdade em Jesus Cristo acalmar o nosso coração, tirar a nossa ansiedade, tirar a nossa preocupação, tirar o nosso medo da morte? Eu não estou dizendo que nós precisamos buscar a morte, pelo contrário, viver é muito bom, mas nós não precisamos temer a morte, porque Jesus já venceu a morte, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E assim como Jesus, Ele revela para os seus discípulos, dizendo: ninguém vem ao Pai se não for por mim, assim hoje também nós precisamos proclamar a todas as pessoas, porque não é a nossa inteligência que vai levar as pessoas até Deus, não é a nossa estrutura eclesiástica que vai levar as pessoas até Deus, não é o nome, a placa da nossa igreja que vai levar as pessoas até Deus, não é o nosso carisma que vai levar as pessoas até Deus. Quem realmente vai levar as pessoas até Deus é Jesus Cristo, e por isso nós precisamos proclamar o Jesus Cristo crucificado e ressurreto, aquele que morreu numa cruz, mas hoje está vivo, aquele que morreu por nós, pagou o preço do sangue por nós, mas hoje está vivo. E Ele disse para os seus discípulos: vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu vou levar vocês para estarem comigo. E a nossa expectativa é de que tudo já está preparado, e um dia nós vamos nos encontrar com Jesus. Ele vai nos receber para que a gente possa morar eternamente com Deus. Por isso, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero fazer uma oração por você que está aí participando do nosso culto nessa noite, você que ouviu essa mensagem, você ouviu essa palavra, e se você, onde você estiver, você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não entendeu que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, e Ele quer que você esteja com Ele, Ele quer que você entregue a sua vida a Ele, Ele quer que você passe por essa experiência. Onde você está, eu quero fazer essa oração, e que você possa orar junto comigo. Pai amado, nós oramos por todas as pessoas que estão participando desse culto. São famílias, Senhor, pais, mães, irmãos, reunidos, ó Pai. Pessoas que estão ali, talvez também distantes da sua família, não podem estar juntos nesse momento, ó Pai. Muita gente está angustiada, muita gente está preocupada, mas o Senhor está dizendo: não permita que o teu coração fique angustiado, não permita que você fique preocupado, porque Jesus está no controle de todas as coisas, e Ele está dizendo: se você crê em Deus, creia nele também. Como diz a palavra que nós acabamos de ler, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E essas pessoas, ó Deus Todo-Poderoso, que estão nesse momento fazendo a oração junto comigo, estão entregando a vida delas a Jesus, elas estão reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador da vida delas. Que o Senhor Jesus Cristo possa escrever o nome dessas pessoas no livro da vida, e que elas possam, a partir de hoje, experimentar, andar por esse caminho que é Jesus, que elas possam ter a revelação da verdade, que é Jesus, e que elas possam ter a certeza da vida eterna, que é Jesus Cristo. Por isso nós como igreja Vida, nós queremos declarar a bênção de Deus sobre todas as pessoas que estão participando desse culto, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a cada um de vocês, todos vocês que estão participando do culto. Compartilha depois esse link também, compartilha essa mensagem, compartilha com seus amigos, seus familiares, faça as pessoas assistirem essa mensagem, para que também Jesus possa tocar na vida deles, na vida de cada um deles. Que você tenha uma semana muito abençoada, uma semana poderosa, e que Deus cuide e proteja de você e toda a sua família, em nome de Jesus. Até a semana que vem. Amém. O frio já chegou e nós do Movimento Causa queremos convidar você a participar da nossa campanha do agasalho Corações Aquecidos.
Nós queremos arrecadar cobertores, cobertas, agasalhos, luvas e meias. A nossa arrecadação será no dia 13/6, das 9 às 11 horas aqui na igreja. E para você que não puder vir até nós, não se preocupe, nós iremos até você. Basta enviar uma mensagem com o seu endereço no número que aparece aqui embaixo e nós iremos até você retirar a doação. Contamos com a sua ajuda. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.